quando a gente está preparado para lidar com o karma que precisa retornar a nós, ele retorna, né? Isso vai retornar, sobretudo, para uma pessoa que está praticando suas devoções de forma firme, né? Ela vai ter força espiritual para lidar com aquilo, né? Se a pessoa não tiver, né? Imagina que essa pessoa então fica revoltada, fala, passei 30 anos da minha vida servindo a Deus e a recompensa que eu tive foi cegueira e morte, então que se dane, né? Vou então fazer o que eu quero e pronto. Né? Vai ver, de repente Deus nem existe, né? Tem muitas pessoas que vão para esse lado, né? Por quê? Porque a doutrina é insuficiente, ela não lida com essa questão. É uma questão central, né? Isso foi tirado da doutrina cristã. Por dois motivos. O primeiro deles é realmente algo intencional por parte dos caídos. Eles vão lá e começam a perceber, no momento que a igreja se torna uma instituição hegemônica, isso lá no século III para o século IV, né? Antes disso, o cristianismo ele era algo mais orgânico e espontâneo, né? A partir das pessoas que foram discípulos de Jesus, que foram pregando a palavra, espalhando o evangelho, né? Tinha várias linhas, tinha várias igrejas, tinha vários lugares. Você vê as cartas de Paulo, por exemplo, ele escreve aos Coríntios, aos Gálatas, tem várias comunidades cristãs formadas com uma certa espontaneidade, assim, não era uma instituição muito centralizada ainda, né? E, inclusive, eles eram perseguidos pelo Império Romano, né? Como uma religião de minoria. Só que começa a expandir muito, né? E aí chega um momento em que não dá mais para conter essa expansão. Não dá mais para ficar matando todos os cristãos, né? Eles matavam, perseguiam e matavam, né? Crucificavam, realmente. E aí chega um momento que eles falam, os imperadores, os poderosos do Império Romano falam assim, a gente precisa absorver essa religião dentro do nosso Estado, né? Dentro da nossa arquitetura política, para poder lidar com isso, né? Continuar tendo poder nas nossas mãos. Isso aqui vai tomar o mundo e vai tirar o nosso poder, vai nos destronar aqui, né? Isso é realmente a consciência dos caídos, né? Que está no poder e quer segurar a humanidade escravizada, né? Não quer essa doutrina que liberta, né? Então, eles passam a aceitar o cristianismo como uma religião oficial e o imperador, naquela ocasião, se autoproclama papa, né? Assim, a autoridade máxima não só do Estado, mas também da igreja, né? Nesse momento começa a centralizar a igreja, começa a fazer conselhos para decidir o que seria permitido dentro da doutrina que vai ser incorporada no império e o que não vai ser permitido. E aí, durante essa passagem aí, que a reencarnação é tirada, né? Assim como vários livros que acabaram não entrando na Bíblia. Inclusive, é ali que se estabelece o cânone da Bíblia, né? Do Novo Testamento. É ali que eles escolhem quais textos vão entrar no Novo Testamento e quais não vão, né? Ou seja, esse texto em cima do qual foi construída toda a igreja, até hoje, foi escolhido por essas pessoas, né? Inclusive ameaçando de morte as pessoas que discordassem dessa escolha, né? Alguns se martirizaram, né? Falaram, não, a gente não concorda com isso, não está certo, e foram mortos, né? Quer dizer, assim, muitos livros foram queimados, né? Quer dizer, uma obra dos caídos, mas a consciência anticrística, né? Isso permaneceu na igreja. Isso não significa que os livros que estão na Bíblia não sejam maravilhosos. Todos são. Ali tem a lei de Deus, né? A palavra de Deus. Mas existem outros livros que não entraram, né? Esse é o ponto. Não é que a Bíblia esteja errada. É o contrário. Está errada a seleção, o recorte que foi feito, né? E aí, com isso, a reencarnação foi tirada, né? Esse é o motivo primário. Foi da onde partiu a intenção de tirar, né? Só que, assim, quando eles colocam uma intenção como essa, eles precisam criar uma justificativa alternativa para convencer as massas, né? Porque se falar que é essa a intenção e é essa a vontade, é claro que ninguém vai concordar, né? Então, da mesma forma que a gente observa hoje em relação a todas as coisas que acontecem no palco do mundo, né? A pandemia, por exemplo, tem sempre uma justificativa muito justificável, assim, né? Não, é para proteger as pessoas, é para tudo mais, mas a gente sabe que tem uma coisa nefasta por trás, né? É da mesma forma que aconteceu naquela época. Então, qual que foi essa justificativa que eles arranjaram, né? Que é o segundo motivo.
Se a gente permitir as pessoas, e os primeiros cristãos, os primeiros sacerdotes, não, acho que a palavra não é sacerdotes, né, mas filósofos cristãos ali do começo do século I, do século II, eles discutiam sobre a questão da reencarnação, né? Inclusive, tinha um diálogo com as doutrinas orientais, tinha essa troca, assim, né? Não tinha essa marcado assim, não, no cristianismo isso aí não existe. Né? E aí, o que acontece? Eles começam a falar, bom, mas isso é uma percepção de algo que acontece de verdade, assim, que as pessoas falam, bom, mas se eu tenho várias encarnações para evoluir, então deixa para depois, né? Tem gente que fazia isso, né? E no Oriente isso existe, né? Tem pessoas que falam, bom, mas a gente pode evoluir devagarzinho, porque a gente tem várias encarnações, né? Então isso, é claro que isso é uma coisa negativa, né? A gente tem que tentar fazer o máximo que a gente puder hoje para conquistar a vida eterna, né? Então eles passaram a se utilizar desse discurso, né, que faz sentido, para incorporar e dar uma justificativa para tirar a doutrina da reencarnação. Né? Esses foram os dois motivos.